tarde! Boa tarde! Voltando agora para te mostrar tudo que faz parte do programa Destravar da Linguagem, o programa PDL. Hoje eu vou te mostrar por dentro detalhes do nosso programa. Então, primeiramente, para que esse programa ele foi desenvolvido? Ou melhor, para quem? Nós desenvolvemos esse programa para ajudar você, que é mãe, a ter uma boa estrutura, para você, enquanto mãe, conseguir, de fato, levar o melhor conteúdo para os seus filhos. Então, o programa, ele é todo detalhado, passo a passo, de uma forma descomplicada. Mesmo você que não se lembra das regras, você que não lembra de absolutamente nada, você vai conseguir ajudar o seu filho aí na sua casa com 30 minutinhos por dia. Eu vou te mostrar como que isso é possível, tá? O programa Destravar da Linguagem, o PDL, ele foi desenvolvido para que você, mãe, consiga complementar a educação do seu filho juntamente com a escola, ou para você que faz homeschooling, para você que realmente quer que o seu filho tenha uma boa base, uma boa estrutura. Tá ruim o meu áudio? Fala aqui pra mim, gente, para eu já mostrar aqui o programa para vocês. Tá funcionando? Tá legal? E aí? Normal? Então, ótimo. Eu vou virar a câmera para vocês conhecerem o programa Destravar da Linguagem. O primeiro ponto que é muito importante. O nosso programa, os nossos programas, eles não ficam disponíveis sempre, tá? Então, nós temos a época certa de abrir turma. Então, agora, nós estamos com a turma aberta e você vai ter a oportunidade de fazer parte do programa. Quando você estiver assistindo esse vídeo, se não tiver turma aberta, você precisa entrar numa lista de espera, tá? Então, você não pode adquirir quando você quiser. Precisa estar com a turma aberta. Agora, uma coisa eu te falo. Você que vai tomar uma decisão hoje de entrar na turma e fazer parte desse programa, você pode ter certeza absoluta que você vai conseguir transformar a educação do seu filho de uma forma incrível, porque você vai conseguir oferecer uma base, uma estrutura e que nenhum outro material você vai conseguir encontrar. Olha só, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês o combo, tá? Então, no programa PDL você tem acesso a um combo de materiais. O que vem nesse combo? Vem 2 materiais de texto para você trabalhar com o seu filho. Priscila, para qual idade? O programa foi desenvolvido para crianças do 1º ao 5º ano. Então, crianças do 1º ano que já estão alfabetizadas. Priscila, meu filho já está alfabetizado, mas ele tem dificuldades para ler ainda, não está lendo com tanta fluência, não está muito bem desenvolvido. Serve para ele, tá? Então não é um material de alfabetização, é um material para criança que já passou dessa fase. Priscila, meu filho está no 3º ano, mas tem muitas lacunas, não consegue ler quase nada. Serve para ele, tá bom? Então, para crianças do 1º ao 5º ano. Quais são os materiais que vêm no programa? 2 materiais de texto. Então, vem o caderno de poesia com gramática e o caderno literário. Então, você normalmente começa pelo caderno de poesia. Dentro do programa, gente, eu explico tudo, como que você vai utilizar, como que você vai organizar de acordo com a necessidade do seu filho. É tudo muito bem explicado dentro do programa. Então, você não precisa falar, meu Deus, qual material que eu vou utilizar? Tá tudo explicadinho lá. Caderno de poesia. Nós estudamos 14 poemas e aqui a gente trabalha várias habilidades. Então, leitura do poema, todo na letra cursiva. A gente trabalha caligrafia. Tem o poema na letra de forma para criança que ainda não conseguiu fazer a transição. Mas aqui a gente já começa a treinar essa transição da letra de forma para a letra cursiva. E aí a criança, em cada lição, ela vai fazendo uma série de exercícios para que ela tenha a oportunidade de trabalhar o vocabulário, a leitura, a ortografia, as regras da gramática. Então, numa mesma lição, a gente consegue trabalhar todas essas habilidades. A gente começa a introduzir
o estudo da gramática com esse material. Então, as crianças aí do 2º ano já conseguem fazer tranquilamente do 1º ano. Se a criança já estiver alfabetizada, mesmo com lacunas, ela consegue utilizar. Juntamente com esse material, a gente tem o livro de regras. Então, eu falo que esse material aqui ele é permanente. Então, sempre que a criança está fazendo exercício, a gente já vai trabalhando as regras com a criança. Então, aqui, ó, a criança vai ter conteúdo da gramática. Aqui a parte com a explicação. Aqui a parte para fazer o ditado. Aqui para a gente treinar a quantidade de palavras nas frases. Aqui a gente trabalha memória. Aqui a gente trabalha organização das frases. A gente trabalha tudo com esse exercício. Aqui a gente trabalha vocabulário. E aí você vai perceber que a gente utiliza o mesmo texto, a mesma lição para trabalhar todas as habilidades. Caligrafia. Aqui mais exercício da gramática. Mais exercício da gramática. Exercício da gramática. Revisão do banco de palavras que nós estudamos durante a lição. Aqui a criança, você faz um ditado com a criança do poema que está sendo estudado. A criança reescreve as palavras que ela errou. Trabalha mais gramática. Aqui, vocabulário. E aí a gente consegue chegar no ponto da criança conseguir transcrever o poema de memória, tá? Vocabulário. E aí a gente finaliza a primeira lição. São 14 lições. Se você observar, a estrutura do material, ela favorece o aprendizado da criança, porque através desse material, a criança, ela faz estudo de vocabulário, banco de palavras, gramática, tudo utilizando a linguagem que está sendo abordada dentro dos poemas, tá? Então, a criança, ela fica submersa realmente de forma intensiva dentro aqui do poema, trabalhando várias habilidades. O que mais que vem junto com esse material? Os recursos. Então, você recebe todos esses recursos aqui. Deixa eu até afastar aqui um pouquinho para você conseguir enxergar. Todos esses recursos que fazem parte do caderno de poesia. Então, se a gente está estudando o Colar de Carolina, que é a primeira lição, a criança vai trabalhar listas de frases, listas de palavras, bingo de palavras, tudo estudando o vocabulário do poema que está sendo trabalhado. Então, a criança, ela fica em média aí 3 semanas, 4 semanas na mesma lição para que ela possa realmente conseguir avançar, tá? Então, vem todos esses recursos do caderno de poesia e vem também a prancha de sílaba tônica. Por quê? Porque para que a criança consiga aprender acentuação gráfica, que mais para frente ela vai ver, ela precisa dominar separação silábica e sílaba tônica. Então já vem com todos os recursos. Por que tem prancha? Porque quanto menor a criança, mais visual precisa ser. Ela precisa realmente perceber as letras aqui. Então eu gosto de usar a letra móvel. Então a criança ela consegue avançar. Priscila, como que eu, mãe, sem experiência, vou conseguir aplicar com meu filho? Tem aula explicativa, eu mostro detalhe por detalhe como que você vai aplicar com seu filho. São aulas curtas, direto ao ponto, sem enrolação, tá bom? A criança terminou o caderno de poesia, ela vai para o literário. O literário já é um pouco mais avançado. Então, por exemplo, se você tem um filho do 5º ano, do 4º ano, do 3º ano, fala assim, Priscila, eu quero já trabalhar interpretação de texto. Você pode vir aqui para o literário. Aqui, como que é a estrutura do material? Nós vamos estudar uma fábula. Então, tem a fábula aqui. Você vai perceber que ele é todo na letra cursiva. A criança vai estudar a fábula. Vai ter a parte da caligrafia. Vocabulário. Mais caligrafia no pontilhado. Aqui, a gente começa a entrar com os conteúdos da gramática. Então, a criança estuda a gramática. E interpretação de texto, tá bom? Tá sem som, gente? Fala pra mim. Interpretação de texto, vem o ditado, transcrever a fábula de memória, lista de palavras para treinar soletração, e aí a gente passa pro próximo, tá? Então, é na mesma estrutura, só que a gente vai trabalhar fábulas e interpretação.
tá bom? O que que eu uso como apoio desses materiais? Como eu falei, o livro de regras. A criança, ela não vai aprender as regras da gramática lendo isso aqui. Ela vai aprender como? Fazendo exercícios. Então, quando você compra o programa, quando você entra para o programa, você tem acesso a todos esses materiais aqui, ó. Eu mostrei 2, né? Você tem acesso a todos esses materiais. Como que você distribui esses materiais? Então, eu já mostrei aqui os 2 materiais de texto. Como que eu distribuo com os meus filhos? Usa primeiro o caderno de poesia. Quando terminar, vai usar o literário, ok? Quais são os dias que a gente pode utilizar? Vou te dar um exemplo de planejamento, já que a gente está falando muito sobre isso. 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, você vai utilizar o caderno de poesia. 20 minutinhos, 30 minutinhos todos os dias. Pronto. Priscila, e terça e quinta, o que que eu posso usar? O que eu chamo de gramática pura. Toda terça e quinta, a criança vai estudar a gramática. Ela vai fazer exercícios da gramática. Tem 2 materiais, o gramática 1 e o gramática 2. Você vai começar por qual? Pelo 1. O 2 vai ficar guardado. Quando a criança terminar, você vai utilizar o 2. Qual que é a estrutura aqui? Aqui, a criança, ela vai colocar em prática todas as regrinhas que ela aprendeu. Então, a gente começa por onde? Letra e fonema. A criança, ela precisa entender o que é letra, que é visual, e o fonema, que se refere ao som. E aí, ela vai fazer exercícios. Então, ela entende um conceito e treina e faz exercício. Faz exercício. Aqui, a criança, ela tem que analisar situação por situação. Então, a gente vai ensinando para a criança critérios para ela conseguir identificar a resposta certa, para ela treinar. Todo o material vem com regras, com dicas para a criança conseguir internalizar o conceito. Ele vem numa estrutura que, de fato, vai favorecer o aprendizado da criança, tá bom? Então, a criança, ela vai treinar cada conceito que ela está estudando e ela vai aplicar fazendo vários e vários exercícios, tá? Ela vai colocar isso na prática. Então, segunda, quarta e sexta já tem o material de texto. Terça e quinta tem o material de gramática. Esse aqui usa todos os dias. É permanente, é um material de consulta que a criança vai utilizar até quando ela terminar de estudar. Porque a gramática é uma só, para adulto, para criança. É um material que vai ajudar a criança na autonomia. Ela vai conseguir buscar as respostas, ela vai conseguir estudar como? Entendendo um conceito e fazendo exercícios, tá? Quais são os outros materiais que fazem parte do programa? O caderno de sílabas, que serve para qual criança? Ah, meu filho, Priscila, ele já foi alfabetizado, mas ele tem lacunas na leitura. Ele lê silabando. Você consegue utilizar esse material para resolver isso. Priscila, não sei qual que é o problema do meu filho. Eu sei que o meu filho não consegue ler direito. Entra ano, sai ano, meu filho não consegue ler. Aqui a gente consegue avaliar, tá? Então, eu explico lá na aula como que você pode avaliar a questão da leitura do seu filho, por que que ele não está lendo direito, quais são as lacunas que ele tem. Então, a gente consegue identificar aplicando essa atividade aqui. Aqui tem toda a parte para você treinar essa questão da consciência fonológica, trabalhar os sons das letras, as junções, para que a criança entenda a formação silábica e consiga avançar na leitura, tá? Então aqui ajuda a criança que está com problema na decodificação, ajuda a criança que está com problema na velocidade, é um material tanto de avaliação quanto de reforço. O que mais que vem dentro do programa? Caderno de ditado, que você tem com listas de palavras e o de exercícios. Como que funciona o caderno de ditado? Que é outro material que eu falo que ele é permanente. Você vai usar com seu filho para sempre, porque você pode estudar banco de palavras, você pode treinar vocabulário, você pode treinar leitura, tudo utilizando esse material. Aqui vem listas de palavras de todo o alfabeto, então da letra A até a letra Z, na letra maiúscula e na letra minúscula. Por que na letra minúscula? Crianças que trocam B e D, P e Q, precisam ser expostas
a lista de palavras na letra minúscula, para ela perceber essa diferença e para ela treinar a leitura. Então aqui você vai ter toda uma lista de palavras para você trabalhar com os seus filhos. Eu sempre ensino as minhas alunas para que elas façam ditado pelo menos uma vez na semana registrado. Eu ensino como que como deve ser aplicado para que de fato seja funcional, porque existe uma forma certa de aplicação. Aqui você também terá listas de palavras complexas, então vai ter RR, R entre vogais, encontros consonantais, SS, S com som de Z, várias listas para você treinar com seus filhos. Nós vamos ter também, deixa eu pegar outra lista aqui. Ó, ditado de palavras com LH, com X, com NH, criança que está com dificuldade em dígrafos. Tudo aqui para você poder ajudar o seu filho. E alguns casos especiais. X com som de CH, X com som de Z, de S, SS, KS, tudo já separadinho. Hiato, ditongo, tritongo, paroxítono. Todas as listas prontas para você usar com seus filhos. E um ditado de palavras por níveis. Aqui eu dividi. Priscila, eu quero entender que nível meu filho tá, eu quero aplicar ditado com meu filho. Já tem 5 listas aqui separadas por níveis, na letra maiúscula e na letra minúscula. Então você consegue ir trabalhando com os seus filhos por níveis também, tá bom? Aqui tem uma parte para avaliação, eu explico dentro do programa como que você vai utilizar. E aqui o caderno de ditado de exercícios, aqui você vai aplicar com os seus filhos. Eu também explico dentro do programa como que você vai utilizar durante o ano. Então faz parte também do programa. E de bônus, nós estamos disponibilizando o caderno de provérbios, que é o quê? Treino de caligrafia. Então a criança ela vai ler o provérbio do dia, vai passar no pontilhado e depois vai escrever mão livre. Você vai perceber que é um pouquinho todo dia. É um pouquinho todo dia. Então você tem acesso a um combo de materiais, todos esses materiais aqui, para você utilizar com os seus filhos. Priscila, por quanto tempo que eu utilizo esses materiais? Os materiais você tem acesso em arquivo digital, em PDF. Então você vai baixá-los no seu computador e você pode utilizar para sempre, com todos os seus filhos. Mas é um programa que, em média, você consegue utilizar em 2 anos, dependendo da criança, 1 ano e meio. Tem materiais que são permanentes, como eu falei, o de regras. É um material que você vai usar para sempre. Não tem acesso só aos materiais. Deixa eu virar aqui. Você também tem acesso às aulas explicativas de cada material. Então, cada material você tem aula explicativa. Eu mostro como que você vai utilizar, qual é a melhor forma. E o melhor, você tem acesso a um curso da gramática. Eu dou de presente para você um curso da gramática. Como que funciona esse curso? Eu explico cada conceito da parte da fonologia. Priscila, o que é fonologia? É o estudo dos sons que nós emitimos na nossa fala. Então, através desse conteúdo da gramática, é que a criança vai aprender a ler e escrever. Às vezes o seu filho está sendo alfabetizado. A professora não faz ideia do que seja gramática, mas ela está ensinando gramática. Ela não sabe, mas é gramática. Então, quando a criança entende, cada letra tem um som, que dependendo da posição ela pode ter um outro som. Isso tudo é gramática. Então, se a criança não tem contato com esse conteúdo, a probabilidade dela ter dificuldade para ler e escrever é gigante. E é isso que a gente vê nos dias de hoje. Crianças que não estão conseguindo avançar. Então, tudo isso aqui está disponível dentro do programa PDL. Então, se o seu filho, por exemplo, está com dificuldade na separação silábica, a gente vem aqui, explica para eles a regra. Adianta eu falar a regra sem a criança treinar? Não. Então, eu vou explicar para a criança. Então, tá aqui, ó. A letra I entre vogais, sempre que tiver uma palavra com a letra I entre as vogais, a letra A, E e O ficam sozinhas, elas se separam. Então, mei, o se separa.
Sabe quando a criança está com dificuldade, ela não sabe quando separa, quando fica junto? Não tem como a criança avançar aprendendo a separar em sílabas batendo palma. Não vai dar certo. Dá certo quando é cavalo. Cavalo, né? Palavra simples, dá certo. Agora, se eu coloco lá secretária, fica junto ou separado, a criança ela vai ter que entender a regra. Percebe? Meio, saiu, fica junto ou separado. A criança ela vai ter que entender a regra, tá? Então, eu explico isso detalhadamente dentro do curso da gramática. Esse curso eu fiz para as alunas mesmo. Quando a gente começou o programa, não tinha esse curso. Depois que ele surgiu. Por quê? Porque eu percebi que se eu explicasse cada conceito de uma forma prática, gente, 5 minutinhos, a mãe conseguia ir lá, ela ia lá direto na aula, assistia a aula que a criança... Ah, meu filho está com dificuldade em dígrafos. Ela ia lá, assistia a aula sobre dígrafos e explicava para o filho. O resultado foi incrível. Então, hoje nós temos mais de 40 aulas só da gramática, cada conceito. Priscila, meu filho não está entendendo a regra da ortografia de quando usar o Z e o S. Você vai lá e assiste essa aula e explica para ele, tá? É bem assim, ó. Entendeu? Vai lá e explica, acabou. Resolveu, tá? Tudo isso faz parte dentro do programa Destravar da Linguagem do PDL, ok? Mandaram uma mensagem aqui. Ah, Priscila, uma criança autista, eu acho que eu perdi essa mensagem. Criança autista que está na fase de alfabetização, o que eu indico? Método Lei. Pesquisa aqui no meu perfil, Método Lei, tá? Por que eu indico o Método Lei? Eu vou mostrar ele aqui rapidinho para vocês entenderem a diferença do programa Destravar da Linguagem e do Método Lei. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui, peraí. Tô. O Método Lei, ele foi desenvolvido para que a gente consiga fazer uma intervenção sistematizada com crianças que estão com dificuldades no aprendizado, ou seja, crianças que não dariam conta de fazer o programa, por exemplo. Está com extrema dificuldade na leitura, extrema dificuldade para escrever, não conseguiu avançar, não importa a idade, pode estar com 10, 11 anos, tem algum tipo de laudo, tem alguma dificuldade peculiar. Então, o Método Lei, ele foi desenvolvido para essas crianças. Só para essas crianças? Não. O Método Lei serve para crianças que estão no início do processo. O Método Lei serve para aquela mãe que fala assim, Priscila, meu filho já foi alfabetizado, sabe ler, sabe escrever, mas eu percebo que ele é muito desatento. Ele não consegue memorizar os conteúdos. Ele tem dificuldade para reter os conteúdos. Ou, Priscila, eu percebo que o meu filho, mesmo sabendo ler, ele não consegue interpretar. O Método Lei é para ele, tá bom? Então, eles se complementam, né? O Método Lei e o PDL, eles se complementam. Inclusive, assim, 80% das minhas alunas que são PDL também estão no Método Lei. Mas, assim, é um programa realmente de intervenção. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Para vocês conhecerem. Ó, no Método Lei, você não tem acesso a um combo de materiais como no PDL. O Método Lei tem uma outra proposta. Então, no PDL, você tem o combo de materiais, as aulas explicativas de cada material e o curso da gramática. O Método Lei são aulas práticas. Então, o que você tem de material? Recursos. Então, você tem um mapa, que é a implementação prática de 30 dias. Aqui, a gente faz uma intervenção com a criança. Em 30 dias, a gente consegue colocar a criança para ler e escrever. Eu tenho testemunho de alunas que, com 7 dias, a criança conseguiu escrever e começou a ler, tá? É incrível como a criança consegue avançar. Por quê? Porque é tudo sistematizado. Então, aqui tem toda a parte de instrução, bem detalhadinho, ó. Eu explico dia por dia, cada habilidade que vai ser trabalhada, ó, do primeiro ao 10º dia. Cada habilidade que a gente trabalha, do 11º ao 20º e assim sucessivamente, tá bom? Ah, Priscila, mas você explica assim de forma superficial? Não. Tem essa explicação para você entender cada habilidade e tem aula gravada para cada dia. São 30 dias? Tem 30 aulas, eu explico dia por dia como que você vai aplicar as atividades. Por que que eu explico dia por dia? Por que que eu só não entreguei o material e deixei vocês fazerem? Porque é uma intervenção
e eu quero que você trabalhe de forma com que a criança consiga explorar todas as habilidades que são necessárias. Então a gente trabalha memória, a gente trabalha atenção, a gente trabalha concentração, a gente trabalha tudo que a criança precisa para desenvolver o tripé. Que tripé é esse? Ler, escrever e interpretar muito bem qualquer texto. Então aqui a gente tem uma avaliação inicial e final para você conseguir medir os resultados do seu filho, do seu aluno. Se você dá aula particular e recebe crianças que estão com um atraso extremo, ou se você percebe que o seu filho precisa avançar em questão de atenção, concentração e interpretação, o método Lei serve para você. Aqui nós temos outros recursos, além das aulas práticas, tá? Então aqui tem um checklist, que eu mostro quais são as habilidades que o seu filho precisa desenvolver ou ter desenvolvido em relação à leitura, escrita e interpretação. E é prático. Eu te falo o que ele precisa ter e você vai me falar se ele tem ou não. Se ele não tem, a gente vai trabalhar isso nas aulas, tá bom? Então aqui, ó, compreensão de leitura, interpretação, ortografia, consciência fonológica, escrita, construção de frases, expressão escrita, motivação, tudo detalhado. A gente foca muito na interpretação e na compreensão. Tem aqui a parte teórica, mas tem aqui também a parte com as atividades práticas prontas para você treinar o seu filho, para que ele desenvolva a habilidade de conseguir interpretar qualquer texto, que ele consiga construir frases, que ele consiga trabalhar a atenção, que ele consiga trabalhar a sequência lógica. Então tá tudo pronto aqui para você conseguir aplicar com seus filhos, tá? Então esse aqui é o nosso método Lei, ok? Que é o nosso programa de intervenção que serve para crianças de qualquer idade, criança que está começando no processo da alfabetização ou para crianças que precisam trabalhar algum ponto específico em relação à leitura, escrita e interpretação, ok? Qual que é a diferença entre o livro e o caderno de gramática e ortografia? Veja bem, você deve estar falando do material que foi lançado, né? Aqui, ó. Vou mostrar esse aqui para vocês. O treino de ortografia, nós temos o do primeiro semestre e o do segundo semestre. Todos os meus materiais vêm com gabarito, tá bom? Todos vêm com gabarito. Então você recebe o do seu filho para ele fazer e o seu para você conseguir corrigir. Qual que é a diferença? O treino de ortografia, a gente trabalha cada semana um grupo ortográfico. Por uma semana, o seu filho vai ver o mesmo grupo ortográfico. Serve para crianças de qual idade? Quinto ano, quarto ano, terceiro ano, ciclo fundamental 1, segundo ano. Eu aconselho que todas as pessoas coloquem os filhos para fazer. Não deixe passar para o fundamental 2 sem fazer esse material, para você se certificar que não tem nenhuma lacuna em relação à ortografia. Priscila, meu filho não tem dificuldade no FV. Tá, aqui a gente não trabalha só ortografia, a gente trabalha memória, a gente trabalha a cópia, a gente trabalha a atenção, porque aqui tem vários exercícios já selecionados. Então aqui na semana 3, vou trabalhar J e G. Eu explico e aí a criança começa a fazer exercício. Primeiro dia, segundo dia, ó, tudo separadinho já. Terceiro dia... Quarto dia, aí a criança faz aqui, ó, o ditado. Quinto dia, banco de palavras para a criança memorizar. Tudo bonitinho, bem separadinho para a criança conseguir realizar os exercícios, tá bom? São 20 semanas de atividade. Serve para um semestre. Terminou, vem para o 2. Não aconselho que ninguém comece pelo 2. Por quê? Porque aqui tá num nível e depois aqui nós vamos apertar. Não vai ter tanta teoria mais. Aqui vão ser casos bem mais complexos, palavras bem mais complexas, situações bem mais complexas, tá? Então, terminou o 1, passa para o 2. Eu explico aqui a variação fonética do X, quando usar o an e o ão, passado, futuro. Então, assim, é bem mais complexo. Serve para crianças do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano? Serve, gente, tranquilamente, tá bom? É um material que você consegue colocar a criança para treinar de forma sistematizada, fazer a criança preencher essas lacunas e avançar na ortografia. Qual que é a diferença dos livros de gramática para esse? O objetivo de todos os livros da gramática, 1, 2, 3, 4, o foco principal é trabalhar a gramática.
A ortografia está dentro da gramática. Então, aqui a criança vai ter vários exercícios da gramática, tá bom? Ó, vários exercícios da gramática, sempre colocando um lembrete, uma consideração que é importante para a criança ir memorizando. E entre uma atividade e outra, a gente coloca ortografia. Então, ó, tem vários exercícios da gramática e aí a criança faz um exercício de ortografia. Mas o foco aqui é a gramática. Tem ortografia? Tem, ó. Mas o objetivo é aprofundar a gramática. Então, como que eu uso com os meus filhos? Eles fazem todo dia português, faz interpretação de texto, faz gramática. 5 a 10 minutinhos eles fazem ortografia. Então, para quem comprou o PDL, por exemplo, né? Ah, como é que vai fazer? Segunda, quarta e sexta vai usar um material de texto. Ó, quem comprou o PDL? Segunda, quarta e sexta vai usar o material de texto, 20 minutinhos, coloca 10 minutinhos para a criança treinar só ortografia. Terça e quinta vai fazer só gramática. Então, pega aqui o material da gramática, faz só gramática, 10 minutinhos de ortografia. Meus filhos fazem todos os dias ortografia. É como se fosse um intensivo para treinar a atenção, cópia, a escrita mesmo, porque não tem regra para tudo. Eu apresento as regras aqui, não tem regra para tudo. Ah, Priscila, mas por que escreve assim? Pode ter uma regra, pode ser pela origem da palavra, pela etimologia, pode ser por tudo. Tem coisa que a criança vai ter que memorizar, vai ser pela exposição mesmo. Então a gente trabalha as regras, mas coloca a criança para treinar de forma sistematizada. Tem mais alguma dúvida? O programa, ele fica disponível por pouco tempo, tá? Então, aproveitem a oportunidade para vocês não ficarem de fora. Então, meninas, é isso, tá? É uma live bem objetiva para mostrar para vocês os programas. Né? Nós temos o FGP também, a formação para professoras. Eu vou mostrar outro dia, eu mostro ele por dentro. Então, tomem uma decisão, tá? Tomem uma decisão de transformar a educação dos seus filhos, oferecendo um conteúdo de qualidade, de profundidade. Por mais que você fale assim, Priscila, eu não tenho tempo. 30 minutinhos você consegue transformar a vida do seu filho de uma forma incrível, tá bom? Incrível. Deixa eu mostrar aqui o FGP, já que vocês estão pedindo, que ele é bem rapidinho aqui. E aí, se você quer aprofundar mais, ver com mais detalhes os programas, no meu destaque tem, tá? As bolinhas com o nome de cada programa para você conhecer por dentro. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o nosso FGP, Formação de Gramática na Prática. É uma formação para professoras do ensino fundamental, para professora ou para mãe que quer começar a empreender dando aulas particulares. Serve só para professora? Não, para mãe também. Se você quer dar aula particular, ou Priscila, eu não quero dar aula particular, mas eu quero ajudar os meus filhos, eu quero entender o processo. Serve para você também, serve para você aplicar com os seus filhos. Qual que é o objetivo aqui? Te mostrar toda a estrutura para que você consiga identificar as dificuldades que a criança tem e saber exatamente como fazer as intervenções. Então você recebe um manual da gramática com toda a parte da fonologia e morfologia, tá bom? Então você tem acesso a esse manual. Você recebe vários recursos, tá? Vários recursos para você conseguir aplicar com seus alunos. Aqui tem um cronograma das aulas, as aulas já estão todas gravadas, você assiste quando você quiser, quantas vezes você quiser, por um ano. Todos os nossos programas têm acesso por um ano. Então tem tudo detalhado aqui que você vai ter acesso dentro do programa. Olha só a formação. A nossa formação e o PDL, todos são reconhecidos pelo MEC como uma extensão universitária. Então você tem acesso a tudo. Olha só o curso da gramática de bônus. Cada aula, ó, detalhada para você conseguir utilizar. Aqui, o que você vai ter aqui, além do cronograma? Os materiais de estudo, tá? Então tem vários materiais de estudo para você entender todo o processo. Gente,
É muito rico, tá bom? Tem vários materiais de estudo, vários para você conseguir entender aqui das primeiras letras, a fluência, ó, tudo detalhado, o que é precisão, o que você tem que fazer para a criança desenvolver. Ah, Priscila, só tem parte teórica? Não, tem parte teórica, porque para quem é professora, ela precisa. Tem as partes práticas, então aqui, ó, o conhecimento do alfabeto, você já consegue avaliar o seu aluno. Então aqui, ele tem todas essas habilidades, seu filho tem essas habilidades, a gente vai avaliando a criança. Tem uma parte aqui só de avaliação. Ó, a quantidade de avaliação. Ó, avaliação. São várias avaliações para você conseguir aplicar com a criança. Para você saber exatamente de que ponto partir. Esse é o segredo. Você identifica a dificuldade e vai direto na lacuna que a criança tem. Então você tem, além das aulas teóricas, as aulas práticas, vários modelos de avaliações para você aplicar, materiais de estudo, as aulas práticas, um curso da gramática e o manual, tá? Então essa aqui é a nossa formação. Então se você quer empreender, começar a dar aulas particulares, eu te mostro todo o caminho, como que você recebe a criança, como que você conversa com os pais, como que você apresenta o seu trabalho, como que você cria o portfólio da criança, tudo detalhadamente para você conseguir trabalhar em casa. Às vezes você está dando aula para o seu filho, poderia estar ajudando aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 crianças, poderia estar aí trabalhando em casa, no seu tempo, na sua hora, no tempo livre, tá bom? Então, eu dei um panorama geral aí de todos os programas. Aproveitem, não perca de jeito nenhum essa oportunidade. E qualquer dúvida pode chamar lá no direct, tá bom? Pode ver os destaques também, para vocês não perderem essa oportunidade. Beijo!